Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom ter vocês aqui com a gente. A Samara, eu acho que caiu. Não sei o que aconteceu, ela que costuma fazer a abertura, mas boa noite, Daiane, boa noite, Rosane. É muito bom ter vocês aqui. Esse é a nossa terceira edição do Congresso Nacional de Conscientização sobre o Abuso Narcisista. Ah, a Samara voltou. Vou pedir Ai, então para a perdão, Samara gente, caí fazer aqui. Boa a noite. Gente, apresentação. não sei o que aconteceu. Coisas de ao vivo, né? Mas gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Gratidão por mais essa edição, por estar aqui nesta terceira edição do Congresso Online de Conscientização do Abuso Narcisista. Este dia 1º de junho, que é o Dia Internacional da Consciência do Abuso Narcisista, que é um dia super importante para nós que fomos vítimas. Então, é um dia de luta, é um dia que é para a gente ficar mais desperto nesses dias de imersão, de conscientização. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui e estamos muito felizes com mais essa edição. E cada uma de nós, mediadores, vamos estar aqui com uma convidada a cada dia, abordando temas super importantes nesses dias. E vamos falar um pouquinho sobre o que vocês encontrarão em cada um desses dias de conscientização, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece de outras edições, meu nome é Samara Marques, eu sou a idealizadora, produtora e uma das mediadoras do Congresso Abuso Narcisista. E eu vou estar com vocês aí no terceiro dia. Bom, mas antes eu vou passar a palavra para a Lilian, para ela falar um pouquinho sobre o que vocês encontrarão nesse primeiro dia de congresso. E aí, Lilian? Obrigada, Samara. Bom, meu nome é Lilian Toledo, eu sou uma das apoiadoras do Congresso de Conscientização do Abuso Narcisista. Entendo a importância da gente falar desse assunto sempre e cada vez mais, e toda vez que a gente fala sobre isso, a gente descobre novas pessoas, a gente cria uma rede de apoio, a gente começa a se juntar e se ajudar, e o quanto isso é importante nesse processo de libertação e cura, né? Hoje é o meu terceiro ano, né? Tô no congresso desde o primeiro ano. Fico muito feliz de ver vocês aqui, de verdade. Obrigada a cada uma de vocês que está aqui com a gente, a cada um de vocês que está aqui com a gente. E espalhem, né? Contem para outras pessoas, que muita gente passa por essa questão sem saber os detalhes do que está passando, né? Então, tragam mais pessoas. Hoje é o primeiro dia, a gente vai até domingo. Hoje a gente vai conversar com uma psicóloga fantástica, a Letícia Centurion. A gente vai falar hoje sobre como que os narcisistas escolhem as suas vítimas, que método que eles usam para desconstruir a identidade das vítimas através da manipulação, quais são os métodos que eles usam tanto para escolher quanto para desconstruir, né, essa identidade. Estou muito feliz mesmo de ter vocês aqui, e agora eu vou pedir para a Carla, que também é uma das nossas parceiras aqui, se apresentar. Carla, é com você. Boa noite a todos, todas que estão aí participando. É uma alegria estar aqui no nosso terceiro ano, né? Esse projeto que começou com a ideia da Samara, que foi a idealizadora, trazendo aí as nossas parcerias, né? Eu, Lilian, Priscila. Então, é muito bom saber que a gente já está em nossa terceira edição, terceiro ano do Congresso, e cada ano a gente tem, né, os nossos desafios, porque realmente o nosso objetivo é trazer conhecimento, né? Conhecimento, conscientização sobre esse tema que é pouco explorado, é pouco falado. Muitas vezes a gente até pensa que é meio raro, né? Como se fosse uma coisa assim que não acontece, mas podem acreditar, conforme a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vai despertando e vai percebendo que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente disseminar esse conhecimento, até para a gente poder saber lidar com isso, saber se blindar desse tipo de relação, né? Que é uma relação abusiva das pessoas narcisistas. Então, é muita alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Carla Costa, eu sou mediadora, vou participar amanhã
junto com a nossa convidada especial. A gente vai falar sobre o que fazer quando invalidam você. É um dia muito especial também, hoje com a Lilian e com a Letícia. Então, a cada dia uma programação diferente para trazer conhecimento, para a gente poder fomentar esse debate. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Vocês estão convidados a estarem participando até domingo. São 4 dias. Então, muito importante que a gente possa ter essa troca diariamente. Agradeço a todos que estão aqui e vou passar a palavra para Samara. Sim, eu estarei no terceiro dia de congresso com a psicóloga Renata Sims, falando sobre o tema como se recuperar do trauma deixado pelo abuso narcisista e resgatar a identidade. Pessoal, não perca todos os conteúdos que nós abordaremos nesses 4 dias de imersão, de conscientização, são mega importantes. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila, ela vai nos falar o que a gente vai encontrar no último dia de congresso, no encerramento do nosso congresso. Diz aí, Priscila. Boa noite. Bom, é um prazer imenso estar aqui, né, pelo terceiro ano junto com vocês, né, nesse congresso que traz tanto poder, né, para as pessoas que estão nos escutando e aumentem as suas expectativas, porque esse ano está, assim, imperdível. Acho que a palavra realmente é essa. Cada conhecimento que a gente colhe ali, né, traz grande impacto para a nossa vida. Eu vou estar com vocês no 4º dia, no último dia de congresso, falando justamente aí sobre a independência financeira, né? Então, como que a gente consegue sair desse abuso narcisista através da independência financeira? Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, né? Faço parte ali da ONG do Grupo Ela, e nós estamos aí juntas, junto com a Samara, Lilian, Carla e outras mulheres incríveis, empoderando e libertando com amor todas as pessoas que precisam aí dessa libertação. E vamos que vamos, tá, Samara? Então, pessoal, também vamos colocar aqui, para quem ainda não conhece o Grupo Ela, esse é o site do Grupo Ela, tá bom? www.grupoelo.com.br. A rede social do Ela é @ajudaelas. E quem ainda nos segue também no nosso Instagram é Congresso Abuso Narcisista, tá bom? E é isso, pessoal, gratidão. Lilian, é com você agora, tá bom? Fique à vontade. E é isso, pessoal. Nos vemos no dia 3 agora. Até lá. Estou lendo alguns comentários aqui no chat já. Daiane, não é fácil. A bagunça interna que os narcisistas causam nas pessoas é realmente devastador. Então, que bom que você está aqui. A live vai ficar gravada sim, Ingrid, e disponibilizada depois para o público em geral, tá? Esses 4 dias de congresso são só para vocês que fizeram a inscrição e estão aqui com a gente. Depois a gente vai abrir para o público em geral. A gente vai conversar bastante coisas aqui hoje, então usem o chat para fazer suas perguntas. Eu quero convidar agora para vir aqui para o palco junto comigo a Letícia, psicóloga, uma pessoa incrível. Não vou apresentar porque eu acho bacana que ela se apresente, que ela conte a história dela. Letícia, antes eu queria muito te agradecer por aceitar esse convite, por fazer parte do nosso congresso. Esse congresso tem um objetivo real de ajudar pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas, nomear mesmo o que está acontecendo e construir um caminho de cura, de libertação, para sair dessas garras do narcisista. Então, assim, a gente quer muito te ouvir, Letícia. Me conta um pouco a sua história, como é que você chegou nesse assunto também, e se apresente aqui para o nosso público. Minha gente, boa noite. Boa noite, muito prazer. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga. A minha especialização é em neuropsicologia e eu sou especialista em vítimas de narcisistas. Sofri também violência doméstica, né? Sofri violência psicológica. Como que eu cheguei nesse assunto, né? Porque vivi durante uns anos com um abusador ou um narcisista
E como todas as vítimas, eu acredito que você vai se identificar aí, eu fazia faculdade e eu comecei a tentar diagnosticá-lo. Eu acredito que todas as vítimas fazem isso, né? Será que é depressão? Será que é ansiedade? Será que é bipolaridade? Será que é... né, ficava ali pesquisando, tentando descobrir o que aquela pessoa tinha, porque eu não entendia por que ele agia daquele jeito e ele se demonstrava para mim alguém que sofria muito com tudo que ele fazia, com tudo que ele falava, sempre pedindo muita ajuda, sempre fazendo 1000 promessas. Então, caí nessa cilada há uns anos atrás. E aí, quando eu concluí a faculdade, eu comecei a me aprofundar. Realmente, isso me instigava muito, porque eu estava sofrendo muito mesmo concluindo a faculdade. Era um sofrimento contínuo, não passava, vivia... agora eu entendo, né, que eu passei pelo transtorno do estresse pós-traumático, que você que vive com um narcisista, quando você sai desse relacionamento, você sai, né, com esse diagnóstico, tá? Que é o transtorno do estresse pós-traumático, e eu estava passando por isso. Então, eu fui estudando, assim, eu acredito que uns 2 anos, tentando entender tudo que eu estava sentindo, procurei muita ajuda, procurei de todas as linhas da psicologia para tentar ajuda, e eu via que nunca era o suficiente, e nunca ninguém falava a minha língua. Nunca ninguém, eu era muito relativizada, me ensinavam coisas que não encaixava naquilo que eu estava passando. Comecei a escutar algumas mulheres na época que estavam passando pela mesma situação que eu, falavam, mas não era só, e é tudo muito escondido. As mulheres não têm coragem de contar, as mulheres não têm, principalmente porque é muito vergonhoso para a gente se ver nessa situação. Eu me recordo até hoje, quando eu fiz a denúncia, quando eu pedi uma medida protetiva, né, por causa das perseguições, a delegada olhou para mim e falou, mas por que você não veio antes? Você passou por tanta coisa. Quando eu abri minha boca para falar, eu chorei copiosamente. Chorei muito, chorei muito. E aí eu olhei para ela e falei assim, por vergonha. Mas eu vim agora porque eu percebo que é uma questão de vida ou morte. Ou eu denuncio, ou essa pessoa vai me matar. Né? Que já tinha passado aos extremos, já estava muito, era muita perseguição, muita ameaça, tinha uma criança no meio, então era muito difícil, né? E então comecei a estudar, fui para algumas linhas teóricas, como eu comentei, né? E trabalhavam comigo, gente, o absurdo que é o perdão. Maioria, né, dos profissionais trabalhavam comigo. Procurei advogados que também não souberam lidar com aquela situação, colocaram no meio mediadores. Gente, não existe isso de usar mediador com um psicopata narcisista. Não existe você tentar um diálogo com alguém desequilibrado. E nisso, eram pessoas muito, muito instruídas, eram pessoas que tinham uma linha de trabalho, vou dar um exemplo aqui, que é a constelação familiar, entende? Então, aquilo foi... eu percebi que durante anos, eu sempre buscando, tentando entender também as clientes que procuravam naquela época, que estavam na mesma situação que eu, e eu não tinha ferramentas para ajudar elas, porque eu também estava vivendo aquilo. A única ferramenta que eu tinha, que eu dispunha naquele momento, era o que eu aprendi na análise do comportamento, que eu aprendi com as técnicas de psicanálise, tudo aquilo, mas aquilo não era suficiente. Eu percebi que não era suficiente, né? Até que eu, um dia, entendi, pesquisando, descobri o narcisismo. E aí eu fui lendo, né, alguns livros que eu fui encontrando sobre aquela temática, e aí tudo fazia sentido. Tudo se encaixava, sabe? Cada detalhe, desde a manipulação, desde inverter a situação, desde a perseguição, desde o vitimismo, tudo aquilo se encaixava na minha vida. O bombardeio, que a gente chama lover bomb, tudo. E aí foi que eu fui aprofundando, até que eu comecei, depois de ter uma base muito boa, já estava me sentindo muito segura, entendendo o que estava acontecendo comigo, comecei a falar disso nas minhas redes sociais. Choveu mulheres e homens se identificando, mas eu passei por isso. E aí começou os clientes me procurando, se identificando com a minha história, então eu comecei a preparar os vídeos. Eu falei, bom, eu vou ter que levar isso para mais gente, né? Parecia uma epidemia. Eu lembro que, quando eu comecei a publicar aquilo, muita gente veio me pedir socorro.
E aí comecei a publicar, fui me aprofundando, até que hoje eu estou mais firme, estou muito mais segura, usei todas as ferramentas, a gente entende hoje que não é uma ferramenta normal, que é uma ferramenta comum que se usa, a gente vai por uma outra via, por isso que até a gente fala aqui para você que procurou psicólogos, você que procurou profissionais, que você se sentiu invalidada, que você não se sentiu acolhida. Eu gostaria de pedir perdão por esses profissionais, porque realmente nós não somos formados dentro da academia para lidar com esse tipo de situação. É algo muito recente, algo muito novo. Tanto é que o material que eu dispunha, o material que eu encontrei com esses temas é de 1992. É agora, 1992. E aí tem agora que quem trouxe muito para o Brasil essa releitura do Dr. Kurt Mendonça, doutora Cláudia Rey, que eles estão trazendo para a gente, para o Brasil, e tem muito material sobre narcisismo, mas não tem na língua portuguesa. Tem tem algumas pesquisas, tanto que no Brasil isso é muito relativizado. Inclusive, eu vejo em Instagram ou em comentários de outros profissionais falando, não, mas isso aí é 1% da população, né? Muito pelo contrário, gente. Para cada 10 pessoas, um é narcisista. Então, imagina você no ambiente familiar, numa reunião de família. Tem ali 10 pessoas, ali um provavelmente é narcisista. Você está dentro de uma sala de aula, de uma faculdade, né? Ali tem 20 pessoas, então, bem provavelmente vai ter um ou dois ali, seus colegas, um colega de trabalho seu, né? No seu emprego, no seu círculo de amizade, geralmente tem um ou dois ali no meio. Então, não é algo incomum. Né, Lilian? E, Letícia, essa coisa de ainda não estar na academia nos preocupa bastante, né? Porque os profissionais que são formados, preparados, ensinados a lidar com transtornos de personalidade e tal, ainda não tem isso na formação, né? O narcisismo, o narcisista, né? O transtorno de personalidade narcisista, que é diferente do narcisismo, né? Ele ainda não está na academia. A gente vem tentando esclarecer também e despertar esse interesse na academia para que eles incluam isso. Então, o quão importante é para os profissionais também de psicologia entenderem desse transtorno, né? Eu lembro que no primeiro congresso, a Samara e a Carla e a Priscila vão lembrar, a gente estava buscando profissionais formados e que entendessem, e foi muito difícil. De 3 anos para cá, esse movimento que você fez foi o que outros profissionais também fizeram, e isso hoje a gente já consegue conversar sobre isso, em especial no Instagram, em grupos do Telegram, mas ainda é muito uma parcela pequena da população que conversa para essa quantidade de pessoas com esse transtorno que existem, né? Eu até brinquei outro dia, que eu falei, eu acho que essa mania que a gente tem de falar mal da sogra, sabe? Porque tem sogra muito boa, mas eu acho que ela nasceu de uma sogra narcisista. Eu tenho certeza que esse estigma ruim da sogra e da madrasta nasceu também nesse transtorno de personalidade. Agora, assim, algumas coisas que a gente já vem acompanhando, inclusive no teu Insta, as coisas que você posta e tudo, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem meio não, né? Ela tem bem um padrão de comportamento, né? Começa com aquele love bombing, né? E depois vai evoluindo. E a gente começou a observar que existe também um padrão do narcisista, em especial, de selecionar as vítimas, né? Eu tenho muita preocupação em falar nesse tema, por isso até que a gente convidou você, Letícia, porque eu fico preocupada quando a gente desenha um perfil mais procurado pela vítima ou pelo abusador, é como se a vítima fosse culpada por ser daquele jeito. Então, eu queria que a gente trouxesse esse assunto, que você trouxesse esse assunto, mas também trazendo que, mesmo que a gente tenha esse perfil, né, que o abusador vai preferir escolher, não é culpa nossa, né? Queria muito que você abordasse quais são essas características, como que este abusador narcisista escolhe as suas vítimas, e se houver uma resposta, por quê? Na verdade, não existe um perfil de pessoa que o narcisista escolhe.
tá? Eu percebo que tem alguns rumores de algumas profissionais fazendo esse tipo de comentário, mas não. Qualquer pessoa pode ser vítima de narcisista, tá? Qualquer pessoa, seja uma advogada, seja uma juíza, seja uma pessoa mãe do lar, seja, né, branco, preto, negro, loiro, qualquer pessoa, homem, mulher, gay, sabe, homoafetivo, ele não tem um perfil. Como que ele escolhe? Ele vai identificar o que ele precisa naquele momento, entende? Aí, por exemplo, ele precisa de status. Então ele vai procurar, ele vai atrás. Eu tô falando ele, mas também tem mulheres narcisistas, né? Mas eu tô falando ele, mas você interprete onde você estiver. Ele precisa de status, então ele vai procurar uma mulher que tem uma posição social, né, uma mulher independente, né, uma mulher que ela já vem de uma família bastarda, entende? Ele vai procurar essa pessoa. Tá, mas ele naquele momento ele não precisa, ele precisa de uma pessoa que limpa, lava e cozinha para ele, precisa que fique em casa, enquanto ele vai ganhar dinheiro, né? Então ele vai procurar às vezes uma mulher mais religiosa, mas que sonha em casamento. Então ele vai lá dentro da igreja, ficar observando ela ali. Então ele vai pescar essa. Ah, mas ele precisa de uma mulher que ganhe muito dinheiro, porque ele não gosta de trabalhar. Então ele vai pegar uma mulher muito forte, muito determinada, muito guerreira, né? Então, ou ele precisa das três. Né? Então ele vai escolher a mulher que dá conta, aquela que sai, que trabalha fora, que corre, faz os corres dela, que chega em casa e cuida do filho. Tem aquele narcisista, por exemplo, que precisa de um suprimento que é uma família. Ele precisa de uma família, ele quer se apresentar para a sociedade, porque geralmente um homem que tem essa posição de homem de família, geralmente ele fecha mais negócios, ele tem uma postura diferente lá fora, né? Então ele vai procurar justamente essa mulher para ter esse filho com ele, para ele postar fotos na rede social, para ele bater no peito que ele é pai de família, para ele postar foto com o filho, entende? Então o narcisista, para ele escolher a vítima, ele vai escolher justamente o que ele precisa naquele momento. Né? Não é como a gente achava um tempo atrás, que uma das primeiras pesquisas que eu fiz dizia, é a mais carente, é a mais dependente emocional. Não. Qualquer pessoa pode ser. Porque o que vai acontecer? Você tá solteira, imagina você tá solteira, você tá leve, você é toda empoderada, você é muito feliz, você é muito realizada, tem uma família muito boa. Você tá lá, o cara aparece. Você nem quer namorar naquele momento, você tá querendo curtir, mas ele aparece ali, vocês conversam, ele é bom de papo, ele te elogia, ele eleva a sua autoestima, ele se faz presente todo momento na sua vida, você vai... Até você fala para ele, não, mas agora eu não quero nada sério, mas ele fala assim, não, mas precisa ter nada sério agora, né? Mas ele vai te envolvendo. Então você vai entrando naquela onda, você vai se apaixonando, porque eles são muito sedutores, eles são muito envolventes. E aí a gente fala assim, uma das técnicas que ele usa, que é a técnica do espelhamento. A técnica, imagina um espelho, tá? O que ele vai fazer? Quando ele te conhece, se você gosta, por exemplo, muito de ler, ele vai dizer para você que ele adora ler. Então ele vai começar a falar para você de um autor ou outro, porque assim, geralmente ele não vai estudar, ele vai lá na internet pegar um resumo de quais são os atores que você gosta, vai fazer uma pesquisinha rápida lá, vai entrar no seu Instagram, vai fazer uma leitura ali de como que ele pode conquistar e tal. Não, mas eu gosto muito de cachorro, então ele vai começar a falar de cachorros para você. Ele, não, eu sou uma mulher que gosto muito de família, então ele vai falar do valor da família, que o sonho dele é ter família, e vai te apresentar para a mãe dele, vai te apresentar para a família. Ali ele faz o espelhamento, que é nesse momento que ele vai botar a máscara. Tanto é que uma das perguntas que vem muito para mim assim, mas ele tá diferente com aquela pessoa, ele não é, né, ela consegue fugir, aí ela vai lá ver na rede social uma foto dele com a outra vítima, então ela fala, mas ele tá diferente, ele nunca fazia isso, agora ele faz. É justamente por causa do espelhamento. Ele vai olhar para essa vítima, vai identificar o que ela gosta. Agora, imagina você. Você gosta de ler, o cara diz que gosta de ler. Você gosta de acampar, o cara fala que gosta de acampar. Você gosta de barzinho, o cara fala que gosta de barzinho. Meu Deus. Você vai olhar para ele e falar, é o homem da minha vida. É tudo que eu sempre sonhei para mim. É aquilo que a pessoa que você começa a dizer para você mesmo, por isso que eu não dei certo com ninguém até agora, porque era ele que a vida preparou para mim, e ele vai dizer isso para você.
Narcisistas, eles são muito bons de papo, né? Por quê? Ele sabe que ele vai te convencer, então ele vai falar para você que você era tudo que ele escolheu, que as outras mulheres que se envolveram, que ele se envolveu, ele não amou tanto como ele ama você, que você é a única, que você é especial, que como você faz, ninguém faz, né? E ele vai ficar te elogiando, te elogiando. Então vai ser, por isso que a gente fala, lover boom, é um boom. É um sentimento que você nunca ninguém despertou em você. Porque, na verdade, você se apaixonou por um espelho, é você do outro lado. Entende? Ele está dizendo o que você gosta de ouvir, o que você é, o que você gosta de escutar. Na verdade, ele não diz nenhuma mentira lá no começo. Ele vai olhar para você, por exemplo, nossa, como você é linda, como você é inteligente, como você é educada, como você é esforçada, porque você é. Entende? Ele vai dizer o que você é. Então isso começa a entrar dentro de você, sua autoestima vai elevando, você descobre que você existe. Por quê? Nós, seres humanos, a gente sabe que a gente existe pelo olhar do outro. Por isso que é extremamente necessário a gente ter relações saudáveis, porque a gente começa a construir o nosso self a partir do ponto de vista do outro também, não só do nosso. Então, se o outro disser para você que você é inteligente, você começa a acreditar que aquilo é real. Você acredita mesmo que você é inteligente, né? Porque as palavras têm esse poder na nossa mente de gerar conexões, de fortalecer os nossos neurônios. Então ele faz isso, que é a primeira fase, a fase do lover boom. Ele faz uma leitura de você, então ele começa a entrar na sua vida. Algumas pessoas sentem muito mais dificuldade de sair do que outras, porque tem muitas questões internas que elas precisam ser trabalhadas. Porque o que ele vai fazer? Num primeiro instante, ele vai te escutar como ninguém. Ninguém vai te escutar melhor na sua vida como um narcisista. Ele vai escutar toda a sua história, porque ali ele está captando informações sobre você. Então, às vezes, você vai dizer que se sofreu um estupro na infância, você vai dizer que o outro relacionamento que você teve, você foi abusada, você vai contar para ele coisas que você nunca contou para ninguém. Então, você vai confidenciar muitas coisas para ele, né? Que são feridas dentro de você, que são dores. Você vai contar que seu pai te abandonou. Você vai contar que você foi desprezada pela sua mãe. Então, isso são feridas suas que estão lá guardadas, né? E que ele vai tentar, de alguma forma, naquele primeiro momento, suprir essa dor que você tem. Entende? Ele vai dizer para você, de alguma forma, ele vai tentar curar essa dor que existe dentro de você. Então, por isso que é uma conexão muito forte. É nesse momento, então, nesse iniciozinho, onde o abusador capta todas essas informações, que é o insumo dele, né? Ali ele pega, e aí para usar contra a pessoa. Exato. Logo na sequência. E é essa estratégia que ele usa para desconstruir a identidade da vítima, é isso? É exatamente isso, entende? Porque ele vai assim, o que vai acontecer? Ele pegou todas essas informações sobre você, bom, você é uma mulher muito inteligente, só que você falou para ele lá nesse primeiro encontro, nas primeiras vezes, que você se sente insegura com algumas coisas, né? Então aquilo que ele vai pegar, né, porque a gente vai falar, que aí a gente sempre pensa, quando você pensa num relacionamento com narcisista, você sempre fixa no ciclo, né? Que o lover boom, depois vem a fase da tensão. Essa fase da tensão, que é a segunda etapa do relacionamento, que é aí que ele vai começar a usar exatamente essas coisinhas contra você, entende? Aí ele vai, por exemplo, você fala que você tem dificuldades em memorizar. Aí ele vai te chamar, por exemplo, de sua esquecida. Você não presta atenção em nada. Entende? Olha, você fez isso errado de novo. Então, é uma violência que você vai sofrendo que você não está percebendo. Entende? Porque você acredita que muitas das vezes você já vem de... A gente já tem uma cultura que ela é tóxica. Né? Na nossa formação, ela já é naturalmente tóxica. Né? Então, aquilo na sua mente, mas meu pai falava isso para mim, minha mãe falava, quando eu brigava com meu irmão falava. Então, aquilo dói, mas você não entende que aquilo ali é um abuso, porque você já está acostumada muitas das vezes, né? Então, é nesse momento que ele começa a fazer isso. Só que é muito sutil, é muito leve. Entende? Às vezes é um sorriso, por exemplo, você tropeçou, ele vai fazer um sorriso sarcástico. Tinha que ser você. Entende? Olha você, sabe? Ou, por exemplo, você... Foi mal, você não conseguiu tirar a habilitação, vou dar um exemplo, né? Então ali ele vai de algum jeito vai fazer você se sentir mal por causa do que você não conseguiu tirar a habilitação. Então, é como eu costumo dizer que você conviver com um narcisista é como se você fosse tomar
doses de veneno diariamente, porque é muito sutil. Ele vai olhar para você, amor da minha vida, eu estava morrendo de saudade de você, você é tudo para mim, porque eles são muito expansivos, né? O mais exuberante, o mais grandioso, mas também tem um tímido. Ele vai chegar para você, amor da minha vida, eu não vi você em você e tal e tal. Aí no meio ali ele olha para você e fala assim, nossa, mas como que você faz isso? Como que você é desse jeito? Olha, mas olha, como que você... E aquilo vai entrando. A sua autoestima vai caindo. Desculpa, Letícia, só para fechar aqui um entendimento meu. E aí a gente ainda está tão atordoada com aquele amor gigantesco que ele fez a gente sentir, que quando a gente recebe essa crítica, meio que a gente pensa, ele não falou por mal. E aí a gente vai assumindo essa culpa, né? Então eu sou esquecida mesmo. Então, de repente eu não sou tão inteligente quanto eu pensava. A gente começa a acreditar, porque está vindo de uma pessoa que tinha acabado de inundar a gente de amor, né? E de conexão falsa, mas conexão, né? E por isso também que a gente acredita tanto no que eles falam, né? Porque a gente vem dessa fase do love bombing, né? E como ele te envolve muito, ele te coloca ali dentro de uma redoma de cuidado, né? Ele sempre, você acredita que até mesmo as críticas que ele faz é para o seu bem. Entende? Aquilo ele vai falar assim, não, mas eu tô falando isso para... até esses dias eu tava num determinado lugar e aí um companheiro dela falou pra ela, fez uma crítica com relação ao trabalho dela, e aí ela pegou e falou, né, falou assim, ainda bem, as críticas dele fazem eu crescer, mas eu vi, não era uma crítica que aquele sujeito estava fazendo, era um abuso, entende? Não era uma crítica, porque é muito diferente uma crítica construtiva de um abuso, só que a gente não consegue identificar, porque você está envolvida emocionalmente com aquela pessoa. Só que naquele momento você acredita que é uma crítica, né? Porque ele aparentemente é o seu melhor amigo, ele é a pessoa que está ali em todos os momentos que você precisa, né? Na fase do lover boom. Ele supre todas as suas necessidades, necessidades sexuais, necessidade financeira, tudo ele vai suprir. E aí, quando a gente entra, por exemplo, na fase da tensão, na fase de tensão vem essas críticas suaves, né? E depois, por exemplo, né, ele começa a punição também, que é uma forma de controle e manipulação. Porque vamos dar um exemplo: você quer sair com as suas amigas, e aí ele começa a falar que não, que você tem que sair com ele, e que mulher, por exemplo, não sai com as amigas, e que tem lá que você quer sair sem mim. Então ele começa a te cercar, né? E aí, o que acontece? Você fala, não, eu vou. Você vai, e aí ele faz tratamento de silêncio com você. O tratamento de silêncio, minha gente, é uma das piores torturas psicológicas que uma pessoa pode passar. Porque a pessoa te desliga. Ali você sente ansiedade, ali você sente culpa, ali a sua autoestima baixa, você não consegue ser produtiva, você começa a ficar deprimida, e você fica naquela ânsia. Só que aí, você estava toda empoderada, tinha total certeza que é um direito seu sair. No tratamento de silêncio, você começa a se questionar, mas será mesmo que eu acho que eu não preciso sair, eu acho que eu preciso entender ele, né? Ele não tá bem, porque ele te desliga. Então você acredita que quando ele te desliga, ele não tá bem, mas na verdade não, é uma técnica que ele usa, que é o momento que ele te desliga, ele tá ótimo. Ele só tá medindo forças com você, ele só tá medindo poder em você. Ele só está nesse momento te domesticando e você não está percebendo. Que aí a gente chama de domesticação. O tratamento de silêncio é uma das ferramentas mais eficazes de modelagem de comportamento. Porque quanto mais ele distancia, ele some, mais você começa a ceder. Porque você não quer ficar brigada, né? Porque você, cara, ele é o homem da sua vida, ele é o amor da sua vida. Então você não quer estar brigada, vocês querem. Então você começa a ceder. E ele te convence que você está errada. Né? Você como uma empata, você fala, não, realmente eu preciso entender ele é o amor da minha vida, eu não quero ver ele triste desse jeito, então eu vou começar a ceder. Então você cede, e nisso que você vai cedendo, as suas forças você começa a enfraquecer. Aquela mulher forte, aquela mulher empoderada, aquela mulher que enfrentava o mundo de peito aberto, ali ela começa a entristecer. Né? A energia dela vai caindo, a imunidade dela vai baixando, ali ela começa a ter várias doenças. Imagina isso a longo prazo. O cabelo dela começa a cair, ela começa a ter cisto no seio, cisto no ovário, a pele dela começa a aparecer várias dermatites, começa a ter muita caspa,
as doenças, dor na coluna, gastrite, enxaqueca, dor no joelho, dor nas costas, começa a encostar as doenças. Ela já não se sente mais com tanta energia vital, ela não se sente mais tão bonita, ela não se sente mais tão empoderada, né? E aí que acontece a desconstrução da personalidade dela. O self dela começa a enfraquecer. Por quê? Essa pessoa, né, Dr. Alexander Love, em um dos seus livros, né, ele diz assim, que narcisistas, ele não tem self. Então, o que ele faz? Quando ele faz o espelhamento, na verdade, ele quer ser aquilo que você é. Então, por isso que a gente fala assim, às vezes a gente sente muita vergonha de falar, nossa, eu estive em um relacionamento abusivo, porque eu sou carente, porque eu sou dependente. Não. Quando ele te encontrou, ele viu uma mina de ouro na frente dele. Ele viu uma pessoa brilhante, e ele olha e fala assim, eu quero ser isso. Isso que ela tem, eu quero. Isso que ela é, eu quero também. Então, o que acontece? Esse seu self que brilha, que é entusiasta, tanto é que se você vai, por exemplo, ver documentários de psicopatas, de documentários de narcisistas, quando os narcisistas são entrevistados, os psicopatas são entrevistados, eles sempre, a vítima deles é sempre a mesma. É aquela pessoa que mais chamou atenção, aquela pessoa que olhou e falou, caramba, eu quero essa mulher. Entende? Não é uma pessoa qualquer na mente dele, né? Então, quando você entra na vida dele, ele quer ser aquilo que você é. Ele quer ter aquilo que você tem. Então, por quê? Ele não tem aqui esse self, então ele quer o seu. Por isso que quando você entra nessa relação, ele começa a minar a sua mente. E ali você começa a murchar. Você começa a murchar, porque ele sente muita raiva, porque infelizmente um dos sentimentos que prevalece num narcisista é a ira, tá? Aparentemente, por isso que você vai perceber que quando vocês brigam, ele tem aquele olhar profundo, ele que tem aquele olhar que parece que ele vai te atacar, porque ele sente muita ira, ele sente muita inveja de você. Então, pode falar. Desculpa, Letícia, tem uma pergunta, tem várias perguntas interessantes, mas vou trazer essa daqui, porque eu acho que tem a ver com esse ponto que você está da conversa. Deixa eu achar aqui, acho que o Rafael perguntou, ele né, estava vivendo um relacionamento, e o parceiro dele mudou de uma hora para outra. É assim mesmo que os narcisistas fazem, né? De uma hora para outra ele muda para fazer isso dessa mudança de personalidade, para ir murchando mesmo. E o que acontece quando ele muda de uma hora para outra? A vítima se culpa. Entende? Ela fala, mas eu não sou, ele mudou porque eu não sou mais tão atraente. Ele mudou porque eu desobedeci ele, eu fui grossa, eu fui egoísta, e aí ele mudou comigo. Então é nesse momento que você começa a ceder, você cai nesse jogo de manipulação. Porque quando ele muda, né? Por quê? Por que eles mudam? Primeiro, né? Porque isso faz parte de um jogo psicológico que ele faz com você, e segundo, porque narcisistas são estáveis. Tá? Narcisista não é uma pessoa comum. Então, ele tem muitos altos e baixos dentro dele. Ele cai no tédio muito rapidamente. Então, para ele conseguir sair do tédio, voltando, como ele não tem um self, um equilíbrio dentro dele, ele vive sempre no céu e no inferno, a mente dele. Né? Quando ele cai num tédio muito profundo. Então, para ele não viver nesse tédio, nesse inferno dentro dele, ele precisa estar jogando, brincando com todo mundo. Que isso, de alguma forma, o excita. Disso, de alguma forma desperta nele, tira ele desse tédio que ele tem, tira ele desse vazio que ele tem. Né? Porque é um vazio muito profundo. Então, por exemplo, quando ele desliga, que ele muda com você, ele some, nesse momento ele abre a aba, ele abre a janela para outra pessoa. Enquanto você está sofrendo tratamento de silêncio com ele aqui, né? E você acha que também ele está sofrendo, porque ele convence você que ele está sofrendo, né? Ele está ali mandando mensagem para outras pessoas, ele está perseguindo outras pessoas, está flertando com alguém no trabalho. Buscando e você está outra aqui. vítima Já está se alimentando de outra vítima. E ele está sentindo um prazer imenso de saber que você está ali sofrendo, que você está chorando, que ele fala assim, isso alimenta o ego dele, porque ele precisa de pessoas adorando ele, bajulando ele, sofrendo por ele. Ele se alimenta disso. Né? Enquanto o empata, ele precisa, para a gente conseguir viver equilibrado, para a gente viver bem, a gente precisa de um amor tranquilo, a gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa se concentrar nas nossas tarefas, a gente tenta, de alguma forma, viver em paz. Eles não.
Eles precisam do caos. Enquanto o empata precisa da paz para encontrar o seu equilíbrio, o narcisista, ele precisa do caos. Então, por isso que você vai perceber que quando você entra na vida de um narcisista, é como se você, ou ele entra na sua, na verdade, é como se entrasse um furacão. São muitas emoções. No mesmo dia você tem inúmeras emoções, sabe? Mas o que é o ruim disso? A sua mente vicia. Entende? Que é nesse momento que você se torna um codependente emocional. Por que Porque o narcisista, ele é um dependente emocional. Como ele não tem self, então ele precisa sempre de alguém para preenchê-lo. Então você vai de alguém ou alguma coisa. Por isso que é muito comum narcisistas serem compulsivos sexuais, compulsíveis por drogas, por compras, por jogos, por armas, por facas, ele vai estar sempre viciado em algo, alguém ou alguma coisa. Né? Então, aí que acontece? Quando você entra no mundo do narcisista, você se choca com essa realidade, que é uma realidade que não faz parte da sua, então é muita adrenalina. Por isso que é muito intenso. Do nada, ele pega você e fala, não, vamos viajar. Vamos fazer isso. Vamos isso aqui. Você vai começar a ter várias experiências que antes você não tinha. Então, isso é um bombardeio de hormônios para o seu cérebro. Epinefrina, dopamina, ocitocina, serotonina, começa a bombardear, porque ele traz isso para você. E principalmente porque ele some, nesse momento que ele some, você se desespera, porque era tão bom aquela pessoa, de repente você continua ali, daquela angústia, né? Então, você acaba viciando nessa pessoa. Por isso que a gente fala, narcisista é um dependente emocional e você se torna um codependente, porque você viciou nessas emoções que ele trouxe para sua vida. Você viciou nessa pessoa. Então, para a gente conseguir sair disso, é um longo tratamento, é muito autoconhecimento. Você vai passar pela fase da abstinência, que é uma fase muito, muito, muito dolorosa, porque as mesmas regiões do cérebro que atinge um dependente químico é as mesmas regiões que atinge um codependente emocional. Então, por isso que você olha para você e fala assim, nossa, como é difícil de sair disso, né? Como que eu não consigo sair? Você começa a trazer para você um sentimento de fracasso, achar que você nunca mais vai ver essa pessoa, você entra em desespero, porque você está vivendo uma codependência emocional, você está viciado, a sua mente ela está viciada. Então, para você conseguir sair disso, é necessário um acompanhamento, é necessário tratamento. Muitas das vezes, algo que para mim é primordial quando um cliente me procura, eu sempre encaminho para um psiquiatra, porque ali vai ter que entrar, porque ali se ela tá dentro do relacionamento, geralmente ela tá com ansiedade, depressão, ela tá com toque muitas das vezes, ela tá com compulsão também. Quando ela sai, ela tá com tudo isso, mais crise de pânico, mais estresse pós-traumático, mais abstinência. Então, por isso que você, muitas vezes, sozinho você não consegue, né? E quando você busca ajuda de um psiquiatra, ele vai entrar com a medicação. Quando você procura uma psicóloga, ela vai entrar com a terapia, porque aí os dois juntos você vai se fortalecendo, você vai reconstruir o self que ele destruiu. Entende? Você vai começar a, de alguma forma, trabalhar de novo na sua mente, você vai desenvolver novas conexões na sua mente, né? Você vai começar, né, Letícia? Recuperar a identidade, né? E não é um processo simples, não é um processo rápido, né? É um processo muito lento. Mas vale a pena começar, gente, de verdade. Tá doendo, parece o fim do poço. Eu estou lendo aqui os comentários, a violência verbal, às vezes até a violência física, né? Esses extremos causam um buraco na nossa alma, na nossa personalidade, e a recuperação não é simples, mas é um processo que vale a pena. Entender o que está acontecendo com vocês é o primeiro passo, né? Saber o que é que está acontecendo com vocês é o primeiro passo. Aí depois tem que procurar ajuda especializada, né, doutora? De algum profissional que tenha estudado sobre o narcisismo. Eu preciso responder uma pergunta que veio aqui no chat, na verdade um comentário. Então, Letícia, eu vou te pedir 3 minutinhos aqui para eu poder falar. Peraí, gente. Eu vou achar você, pera. Aqui, Ariane Pimentel, ela comentou que sofre com uma filha narcisista, porém é difícil que as pessoas falem sobre isso, né? Normalmente,
tanto os posts quanto os congressos e as lives que se falam sobre isso, é realmente muito maior sobre a relação casal, né? Nem sempre homem e mulher, mas o casal homoafetivo, os casais, né? Que se abusam. Porque, Ariane, normalmente esses são os mais identificáveis, tá? E alguém também comentou aqui no chat, ano passado e no primeiro ano, o primeiro ano do Congresso, o segundo ano do Congresso, a gente realmente falou sobre a relação familiar. Então, a mãe com transtorno de personalidade narcisista, o pai com transtorno de personalidade narcisista, e o filho ou a filha que tem transtorno de personalidade narcisista. Então, a gente tem esse conteúdo também, tá, Ariane? Então, eu vou pedir eu acho que está aqui, vai ficar disponível para vocês também no YouTube do Grupo Ela, que é a entidade que nos suporta aqui, que nos ajuda aqui. E tem uma pergunta, doutora, que eu queria muito fazer para você. Hoje em dia, o transtorno de personalidade narcisista é considerado uma doença pelo Conselho de Medicina? Isso já é reconhecido clinicamente? Não, uma doença não. É considerado um transtorno de personalidade. Por que não é uma doença? Porque é um desvio de caráter, é um desvio de conduta. Ele sabe que ele é assim e ele não se importa. Entende? Por quê? O que na mente, o que o narcisista pensa, né? Eu sou todo poderoso. Entende? Porque ele olha para os empatas, ele olha assim com nojo dos empatas. Ele olha assim para os empatas estão aqui para servi-lo. Ele se acha muito inteligente, ele se acha muito esperto. Os empatas, para ele, são idiotas. São pessoas que estão aqui para servi-los. Como eles têm uma autoestima no chão, eles não têm autoestima, mas o ego deles é muito inflado. Ele acredita que ele é mesmo um ser Deus, que todo mundo está aqui para servir ele. Então, não é uma doença, entende? É um transtorno de conduta. Então, o que eu percebo, né? Inclusive eu, tá, gente? Não estou julgando porque eu já fiz isso. Por isso que eu procurei muito cair no termo, né, nos estudos narcisistas, porque eu acreditava que o narcisista que eu vivia, que eu convivia, precisava de uma cura, precisava de uma ajuda, mas não, tá, gente? Você precisa se salvar, porque ele é um perverso, né? Como o Dr. Kurtman Mendonça, ele sempre ressalta, é um ser maligno. Até mesmo o Dr. Alexander Loven, que é psicanalista, ele diz, narcisista beira ao maligno. Ele sabe que ele é assim. Inclusive, se você for assistir documentários sobre narcisista, ele diz, eu sabia, eu sei o que eu fiz, ele diz. Entende? Eu fiz porque eu quis fazer. Se ninguém me parar, eu vou continuar fazendo. Entende? Porque, né, ele fala, se ele tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer diferente? Não sei. Não sei, entende? Não... Então, ele não precisa... É claro, né? Como a gente falou, né? Dentro da academia, existe um grupo de pessoas que entende, que merece tratamento, né? Mas não é no nosso caso aqui, que nós somos especialistas em vítimas de narcisistas. A gente não olha por esse lado. A gente olha a vítima, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele não se importa com ninguém. Não se importa com a sua dor. Claro, como ele é um manipulador expert, ele vai te convencer que ele fez aquilo sem querer, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de tratamento, que ele está mudando, que ele sofreu na infância e que ele não queria ter feito isso, mas ele não consegue controlar, né? Porque ele é um manipulador. O manipulador faz isso, ele vai manipular a sua mente em favor dele. Tudo que ele fizer, ele vai te convencer ou que é sua culpa ou que ele fez aquilo e não lembra que ele fez. Ou ele fez aquilo porque você provocou ele. Ou ele fez aquilo porque ele aprendeu isso com o pai ou com a mãe dele, entende? Então, isso se a gente chama manipulação. Por que manipulação? Porque, por exemplo, né? Pode falar. Oi? Pode falar, desculpa, eu ia te fazer uma por pergunta. Exemplo, né? Por que a gente fala de manipulação? Vamos dar um exemplo. A Lília chegou para mim e falou assim, olha, Letícia, você falou assim, eu não gostei. Você poderia não falar? O que um empata faz? Nossa, te machucou isso? Então eu não vou fazer mais. Desculpa, Lilian, tá? Não era minha intenção, não fazer mais. Ponto. Eu nunca mais vou fazer. Uma brincadeira, um comentário. O que o narcisista vai falar pra você? Ai, mas você se ofende por pouca coisa. Ai, Lilian, sabe? Nossa, como você é sensível. Eu nem falei. Ou ele vai falar assim, mas eu não falei isso.
Eu falei isso? Você está estudando coisa, né? Ou ele fala assim, nossa, me desculpa, quando tiver uma próxima oportunidade, ele vai fazer de novo. Porque ele sabe, ele descobriu que aquilo ali te dói. Então ele vai fazer, ele vai cutucar, porque ele sabe que aquilo vai estar te machucando. Então você percebe? Isso é o jogo de manipulação. Enquanto você, por exemplo, está no relacionamento empata, você fala, a pessoa muda. Uma pessoa narcisista manipuladora, não. Ele vai inverter toda a situação e aquele comportamento ele nunca vai mudar. Então, assim, também existem vários tipos de narcisista, né? Pelo que você está trazendo. O narcisista manipulador, o maligno. Isso daqui vai ser legal também da gente depois ter uma live para falar só sobre isso, porque eu tô me aprofundando no tema também. Tem 2 assuntos que surgiram aqui no chat que eu queria muito te ouvir a respeito, Letícia. Um deles a narcisista e narcisismo, se tem diferença, o transtorno de personalidade narcisista e a pessoa que é narcisista, essa diferença, e se uma pessoa que conviveu muitos anos, sofreu abuso de um narcisista, se ele corre o risco de se transformar também numa pessoa assim. Entendi. Olha, narcisismo, ele está na nossa personalidade, na personalidade de todo mundo, que é até um estudo freudiano, né? Ele estuda sobre o narcisismo, que o narcisismo, ele é saudável, tá? Narcisismo que existe em nós. É quando eu olho para mim, eu me acho uma mulher linda, uma mulher muito interessante, eu olho no meu espelho e falo, nossa, que mulher porreta. Olha o narcisismo aqui, entende? Adoro me expor, entende? Adoro tirar uma fotinha, adoro fazer um vídeo e ficar olhando. Isso é o meu narcisismo, é o seu narcisismo. Agora, o narcisista é um transtorno de personalidade. Por exemplo, eu gosto de mim, né? Por causa do meu narcisismo, eu olho no espelho, eu me gosto. O narcisista vai olhar e falar assim, eu sou melhor que todo mundo. Todo mundo é um bosta, todo mundo é um merda, eu sou melhor. Entende? Ele vai usar tudo aquilo em favor dele. Por exemplo, né, eu uso a minha imagem, né, lá nas minhas redes sociais para eu me sentir bem com aquilo. Né? Ele vai usar a imagem dele, ele vai potencializar, ele vai mentir. Né? Vamos dar um exemplo, o narcisista vai falar que ele é especializado nisso, que ele faz aquilo, e não sei o quê, ele vai conseguir te convencer que ele é aquilo. Então você vai perceber que ele vai usar isso para extorquir as pessoas, ele vai usar isso para mentir, ele vai usar isso para roubar, ele vai usar a imagem dele para tudo. E ele realmente, ele tem uma verdadeira adoração pela imagem dele. Embora, quando vocês dois estão juntos, geralmente ele vai falar para você que ele não gosta dele tanto assim, ele vai confidenciar para você. Mas para as pessoas, ele é o cara. Entende? Ele é o cara. Então, o narcisismo, todos nós temos, na nossa essência, o narcisismo. Mas narcisista é um transtorno de personalidade, tá? E a outra questão é, entendo, passado por um relacionamento abusivo, se existe a tendência da vítima virar um agressor. Um narcisista. Não. O que acontece? Existe uma ação reativa, entende? Porque nós, seres humanos, nós temos o neurônio espelho, que a gente fala que é nessa regiãozinha assim. Então, a gente copia o comportamento das pessoas. Então, o que acontece? Quando você convive com alguém, naturalmente, você copia o comportamento dessas pessoas. Mas o narcisismo, ele é a questão do self, ele está na questão da sua personalidade. Então, você não é um narcisista, você copiou o comportamento dessa pessoa. Entende? Quando você sai desse relacionamento, isso a gente fala de filhos, de pais narcisistas, de amizades, de relacionamento. Quando você sai desses abusos, por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, a importância do tratamento, né, com terapia, com psiquiatra, justamente para você conseguir voltar ao seu eu, centralizar de novo, despertar o seu self, porque aí você vai começar a compreender, porque o narcisista ele sente muita raiva. Quando você sai de um relacionamento com um narcisista, ou até mesmo uma filha de uma narcisista, você não sente uma raiva narcisista, você sente uma raiva, muitas vezes, indignação por você ter vivido com aquela pessoa. E qualquer pessoa que se aproxima, você sente medo de ser atacado, você ataca.
Isso é o nosso lado animal, né? Quando você vem para o setting terapêutico, você vem para a terapia, a gente vai trabalhar essas raivas dentro de você, para você ir encontrando o seu equilíbrio. Por isso que às vezes é muito comum, eu vejo assim, mãezinhas sofrem demais quando elas saem de um relacionamento narcisista, que elas percebem que elas acabam descontando nos filhos, né? Mas justamente por causa desse desequilíbrio que ela entrou, e ela vive ela vive a flor da pele, porque ela está muito machucada, ela foi muito explorada, ela foi muito torturada. Então imagina, esses dias eu vi no Instagram a cena de um cachorrinho, ele estava tremendo, aí uma pessoa que foi para pegar ele, acho que ela era veterinária, e ele estava tremendo, e ele atacava, sabe? O nosso cérebro é exatamente assim. A gente sofreu tanto abuso que você fica atacando, né? Só que isso não é um movimento narcisista, porque, por exemplo, você sente culpa. O narcisista não sente culpa por isso. Você fala, depois que você, por exemplo, brigou com seu filho, você brigou com seu atual namorado, com a sua mãe, aquela culpa te corrói. Você vai, ou às vezes você entra no quarto, seu filho tá dormindo, você quer morrer. Fala, meu Deus, como eu sou a pior pessoa do mundo. Né? O narcisista não tem isso. Então, como é que você descobre se você tem uma personalidade narcisista? Porque o narcisista não sente culpa, não tem empatia. Você tá ali, meu Deus, eu não deveria ter falado desse jeito, eu sou a pior pessoa do mundo, e você começa a se atacar, você começa a se xingar, sabe? Isso já diz muito, quer dizer, não, você não é um narcisista, são só feridas profundas que é necessário você tratar para você encontrar seu equilíbrio, viver em paz, viver bem de novo. Ai, Letícia, eu queria ficar a noite toda discutindo aqui esse assunto com você, porque eu estou apaixonada ainda mais agora ao vivo, além dos teus posts lá no Instagram. Quem ainda não segue a Letícia Centurion, por favor, sigam lá, vale muito a pena o conteúdo que ela posta, um conteúdo sério, que instrui, que educa. Tem aqui uma pergunta que eu sei que vai ser respondida amanhã, tá? Porque é o tema de amanhã. Então, vou deixar a pergunta no ar, mas amanhã isso vai ser respondido também, tá? Na verdade, não. Bom, vamos lá. Como é que eles reagem? Tem uma pergunta aqui que eu não consigo não fazer. Eu sei que está o horário, eu vou fazer essa pergunta primeiro, mas eu não sei como que a gente responde. Cadê? Foi a Pietra que falou. Deixa eu achar aqui a pergunta da Pietra. Ela perguntou, tá, e como é que para um ser desse? Né? Como é que a gente para um ser desse? Na verdade, a gente não para ele. A gente sai da relação. A gente vira pedra cinza. A gente usa o tratamento de silêncio. A gente se recupera. A gente cria um plano financeiro para poder se libertar. Porque eles também criam essa dependência financeira na gente. Então, Pietra, a gente não para um ser desse. A gente sai. Exato. E essa construção começa com isso que a doutora Letícia trouxe hoje para a gente, que é entender o que está acontecendo, que é perceber que ele não escolheu você porque você é fraca, ele não escolheu você porque você é empata, ele não escolheu você porque você é carente, né, Letícia? Ele não escolheu você porque você é nada, ele escolheu você porque você tinha o brilho que ele queria ter. Uma coisa que eu ouço muito, e que é o que me dói desde que eu comecei a me aproximar desse assunto, é quando a pessoa fala, eu tenho saudades de mim. Isso me dói muito na alma, assim, sabe? A pessoa ter saudades dela mesma é uma coisa muito profunda. Essa reconstrução, a reconstrução da identidade de vocês é este convite, é o convite para estes 4 dias de congresso, de informação, de trocas. Então, não deixem de ver isso tudo. Agora sim, a pergunta que vai ser respondida amanhã, porque o tema de amanhã, gente, está incrível, tá? O que fazer quando invalidam você? Que vai ser com a Marie Bendelac. Imperdível. Imperdível. Tá, aí estão me invalidando, o que eu faço? Como é que a gente se estrutura para isso não ter o final que muitas pessoas têm, que é realmente a destruição da sua identidade? Então, a gente espera vocês aqui amanhã. Letícia, por favor, as tuas palavras finais, mas eu quero já deixar meu agradecimento enorme pela sua generosidade e tua coragem de vir aqui dividir com a gente a tua história
e a tua generosidade de trazer para a gente, compartilhar com a gente tudo que você já construiu de conhecimento sobre isso, e também de que a gente está construindo mais conhecimento, né? O Brasil, em especial, precisa de mais conhecimento técnico para que os profissionais possam ter as informações para tratar de acordo. Então, Letícia, por favor, suas palavras finais aqui, e depois a gente encerra a nossa noite de hoje com dor no coração, porque eu estou adorando essa conversa. Gente, primeiro, que é primordial você entender, narcisistas não mudam, tá? Mas o empata muda. Você pode mudar, você pode se reconstruir, você pode começar a sua vida do zero. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói demais, mas tem como você se reconstruir. De todas as dúvidas que você tem na vida, a certeza que eu posso te dar, existe vida sem essa pessoa. E vida em abundância, muita felicidade, muita paz, muita prosperidade. Só que é necessário a gente entender que tudo é um processo. Você vai passar pela fase da abstinência, pela fase da dor, pela fase da reconstrução. É a mesma coisa, eu dei hoje exemplo uma cliente minha, mesma coisa que passou um furacão, né? Tá tudo destruído. Mas aos poucos você vai reconstruindo sua casa, você vai reconstruindo suas coisas, você vai comprando os seus móveis, aos poucos você vai conseguir se reconstruir. A minha reconstrução durou em média uns 5 anos, né? Hoje eu não sinto saudade, hoje eu não sinto falta, hoje eu não sinto mais tanta raiva, ainda sinto algumas raivas porque eu sou humana, vem algumas indignações, mas eu administro muito bem isso. Disponho da minha rede social, porque é importante você buscar conhecimento. Então, todos os dias eu estou lá nos stories, conversando com vocês, estou postando conteúdo. Disponho de terapia se você precisar de um acompanhamento mais de perto. Tenho também a terapia em grupo, porque uma rede de apoio é extremamente necessário. O tema de amanhã sobre como lidar com a invalidação. No nosso clã, a gente tem, no meu grupo de apoio, a gente tem o nosso clã, que a gente apoia uma a outra, cada um contando a sua história. Inclusive eu conto a minha história lá sempre, sempre, todas as minhas dores, as minhas angústias. Mais 2 psicólogas, temos advogadas no grupo, temos uma assistente que está lá com a gente também. Então, assim, é um grupo realmente para a gente se apoiar, a gente se fortalecer, a gente se desenvolver, a gente crescer. Um narcisista não muda, mas você pode mudar, você pode crescer, você pode ter aquele brilho muito muito maior do que você tinha quando você começou com ele, tá? O seu brilho estava aqui. Quando você sai dessa pessoa, porque você sai com uma visão diferente de mundo, você sai ainda mais fortalecida, você ainda sai ainda mais madura dessa relação e muito mais compreendendo como a sociedade funciona, porque também a sociedade nos leva a esse lugar, né? Os filmes de romance, as violências que a gente sofreu na infância, as invalidações que a gente teve, a gente não conversava sobre os nossos sentimentos, então a gente não acessa os nossos sentimentos, a gente não foi orientada adequadamente, a gente foi criada a amar e perdoar, além de, né, acima de qualquer coisa. Então você começa a compreender como funciona a sociedade, você começa a compreender como funciona você descobre as suas forças, você se explora, você começa a enfrentar os seus medos, e é extremamente necessário. Começa a descobrir as forças que existem dentro de você. Então, tem saída sim, tá? Se você realmente quer sair disso, tem como sair e tem vida em abundância. Inclusive, todos os profissionais que trabalham com narcisistas foram vítimas de narcisistas. Entende? Estão aí brilhando, estão trabalhando, estão desenvolvendo a sua vida, tá? Então, tem como sair sim. Tá bom? Se precisar de mim, tô aqui, ó. Tá aqui até o meu nomezinho. Psi Letícia Centurião, você me encontra lá no Instagram. Ai, Letícia, que prazer mais essa conversa com você. Muito obrigada, de verdade. Sim, pessoas, tem algumas pessoas perguntando se vai ficar gravada, mas só vai ser liberada para o público depois que terminar o congresso, tá? Esses 4 dias de congresso são só para vocês que se inscreveram e estão aqui com a gente. Depois a gente vai liberar para o público em geral a partir de domingo, tá? Vamos criar essa rede de apoio, isso é muito importante, isso é muito importante. A gente tem que se conectar,
Então, conectem-se, né? Busquem ali a Letícia, o Grupo Ela. Alguém perguntou também sobre apoio de violência. O Grupo Ela também tem esse apoio contra a violência doméstica, não necessariamente do abuso narcisista, que são tratamentos diferentes, tá? Então, a Letícia trouxe muito bem isso, né? O tratamento para a vítima do narcisista é diferente para a vítima de outras violências. Então, estejam com a gente, façam parte do Grupo Ela, se conectem com a Letícia, sigam a gente também nas redes sociais. A gente está aqui para vocês e por vocês. Então, contem com a gente. Letícia, que delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sei que o assunto é dolorido, o assunto é sofrido, mas te ouvir traz uma tranquilidade, sabe? Traz um quentinho, assim, por isso que eu estou falando que é uma delícia também, porque traz esperança, né? Olha a superação da Letícia, de quem passou por isso, e hoje ela está, ó, gente, vamos, ó, queria 10% desse brilho todo dessa mulher aqui para mim hoje, né? É legal a gente ver pessoas que saíram dessa situação e se reconstruíram. Então, vamos nos reconstruir juntas, contem umas com as outras, a gente se conecta no LinkedIn, a gente cria redes de apoio, contem com a gente. Vou pedir ajuda a Samara para responder para o Rafael, por favor, se quem fez inscrição hoje, amanhã recebe um novo link ou é o mesmo? Samara, essa informação eu não sei. Ah, tá, o Grupo Ela já respondeu. Ah, vocês são muito rápidos. Amanhã enviaremos um novo link. Então, amanhã a gente recebe um novo link. Muito obrigada, pessoas que estiveram aqui com a gente, que contaram suas histórias, que contaram suas feridas, que trouxeram suas dores. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas. Conta com a gente, conta com a Letícia, conta com o Grupo Ela, com o Congresso. Vocês não estão mais sozinhas. Letícia, mais uma vez, muito obrigada, que sua jornada seja tão iluminada quanto seu sorriso sempre. Muito obrigada, gente. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau.